na série Autoridade Espiritual. Nós estamos na aula 4 e esta aula que tem por tema a cadeia de autoridade na igreja. Esta aula, ela é bem grande e hoje a gente encerra. Hoje é a parte 3, mas está sendo muito tremendo essas aulas de autoridade espiritual, que está forjando em nós o caráter de Cristo, que está nos preparando para nos tornar cada dia cristãos melhores. Amém? Então isso é muito tremendo. E nessa aula sobre cadeia de autoridade na igreja, nós estamos aprendendo algumas coisas, dentre elas o modelo neotestamentário de delegação de autoridade, ou seja, como o Novo Testamento nos apresenta esta cadeia, como a autoridade era distribuída na igreja primitiva. Isso é importante porque a igreja primitiva, ela serve de modelo para nós. Deixa eu fazer uma consulta aqui, irmãos. Quer que eu desligue os ventiladores agora? Ok. Desliga os ventiladores aí, ligaram o ar, né? Estou vendo muita gente assim abraçando, né? Estão se abraçando. Eu falei assim, hoje estão se amando muito, ou então estão com frio. Estão com frio, né? Mas também se amam também, né? Tem que se amar, irmão. Se ame aí. Porque se você não se amar, você não pode amar o próximo, né? Amém? E então a igreja primitiva, ela é um modelo para nós, a igreja de Cristo, porque ali começa todas as coisas. Foi ali que foi dado o fundamento da igreja por meio dos apóstolos. E também e aí entra no que nós vamos ver hoje, que a igreja do Novo Testamento também sofria com problemas de rebeldia. Esse é um dos grandes problemas hoje, inclusive da sociedade, né? A sociedade se perdeu ao longo dos anos nos seus princípios e valores. E uma das coisas que fez com que a igreja sofresse por isso nesses dias foi a perda desses princípios e valores dentro das casas, né? Aliás, eu vou até dar aqui um testemunho. Vocês que estão chegando, aqueles que estão mais tempo, talvez nunca ouviram isso, vocês percebem que muitos membros aqui da igreja me pedem a bênção à pastora, né? Bom, primeiro dizer que isso não é uma doutrina da igreja, tá? E nem uma imposição. Ninguém aqui, quando chega na igreja, é obrigado a me pedir a bênção ou a pastora. Mas eu vou contar a história como tudo isso nasceu. Foi justamente falando sobre autoridade espiritual, no assunto que eu vou falar agora, para introduzir o que nós vamos falar hoje. Essa perda de princípios e valores dentro de casa, como eu falei, ela veio ocasionando uma rebeldia generalizada na sociedade. E isso depois começou a refletir dentro da igreja. E que perdas são essas? Coisas tipo você ensinar o seu filho a pedir obrigado, você falar para o teu filho para ele dar lugar para os mais velhos, para gestantes. E a gente vê isso hoje de forma muito triste acontecendo o contrário, né? Você chega, às vezes, está no ônibus, você está lá um marmanjão sentado e uma senhora, uma pessoa gestante, uma mulher gestante, ou deficiente, e ele é indiferente àquela situação, né? E às vezes até encontra alguém um pouco que guarda ainda esses princípios e até arruma confusão, né? E pede para a pessoa levantar. Então, coisas como essas que parece que os pais, sabe, deixaram de ensinar os filhos. E dentre essas coisas, eu ainda peguei esse ensinamento. Minha mãe me criou me ensinando a pedir a bênção aos meus avós, os meus tios, né? E não parece não, mas esse ensinamento de você ensinar o teu filho a pedir a bênção a sua mãe, o seu pai, né, a si próprio, né, os seus pais, e as pessoas que exercem de alguma maneira autoridade sobre a criança, ela nos ensina esse princípio, porque quando você ensina a criança
a pedir a bênção, você está ensinando a ela que existe alguém que tem autoridade sobre ela. Isso, psicologicamente falando, vai gerando inconscientemente esse entendimento de reconhecimento de autoridade. E aí eu falando sobre isso lá atrás, quando a igreja começou a tomar forma, né? Aí eu citei que antigamente se pedia bênção ao padre, né? Ou até hoje, o pessoal de matrizes africanas muitas vezes são obrigados a pedirem a bênção lá aos seus líderes, né? E aqui tem algumas pessoas que já foi desse segmento religioso confirmando. E aí eu comentando sobre isso, né, sobre essa perda de princípios e valores, dentre tantas que eu citei essa da bênção. Aí de repente alguém falou, posso começar a pedir a bênção ao Senhor? E eu falei da importância, né? Porque quando um pai, imagina, vocês entendem, eu acredito que independente se você é cristão ou não, você entende que você ouvir do seu pai, da sua mãe, filho, Deus te abençoe, é algo bom ou ruim? Maravilhoso, né? Eu tenho certeza, qualquer pessoa que foi ensinada nesse princípio, tem prazer de ouvir, né? Os seus pais, avós, liberar essa palavra. E eu digo para você, isso tem poder no mundo espiritual. Palavras são sementes. Você tanto pode semear palavras abençoadas, benditas, como palavras amaldiçoadas. Então isso inclusive nos abre um leque, né? Hoje tem tantos pais chamando o filho de burro, de burra, não presta para nada, chamando, né, de outros nomes que a gente poderia aqui até sinalizar. E aí depois, aquilo que os pais ou a autoridade que está sobre aquela criança está liberando, se torna uma verdade na vida daquela criança, né? E a gente vê adultos hoje bloqueados, que não acreditam na sua capacidade. Por quê? Porque ouviu do pai e da mãe a vida inteira que ele não presta para nada, não vai dar para nada, que é burro, que é burra, né? E assim a gente tem tantos outros exemplos. Então, dentro disso, como eu falei, aí alguém começou, né? Na verdade, acho que foi o evangelista David na época, começou a me pedir a bênção, e isso foi virando uma cultura aqui na igreja. E aí hoje a maior parte da igreja nos pede a bênção. E como eu disse, não é doutrina, não é imposição, mas há um valor espiritual sim nessa liberação, né? Quando se fala Deus te abençoe. E aí, queridos, nós cristãos, nós precisamos falar desse assunto, porque esta rebeldia generalizada hoje na sociedade, que ninguém respeita ninguém fala muitas vezes, ou a maior parte da sociedade não fala, não se relaciona com esse respeito, também veio para dentro da igreja. E por isso, muita rebeldia, muita divisão, muita rebelião vem acontecendo dentro das igrejas, porque a Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então esse assunto aqui é um assunto muito importante para um cristão aprender. Porque se você não entender isso, você vai viver debaixo, sim, de maldição. Porque, por exemplo, quando você fala o que eu estou dizendo sobre a questão do reconhecimento da autoridade, por exemplo, dos pais, a própria Bíblia vai dizer que uma das maiores promessas que a Bíblia vai falar é: honra o teu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Honre esta autoridade que está sobre você. E há uma recompensa nesta honra, nesse respeito, nesse reconhecimento de autoridade, o quê? Ter os seus dias prolongados. Então você percebe o quanto isso é muito sério e importante nós aprendermos, né? Então, é que você possa estar permitindo o Espírito Santo tratar isso em você, que você seja uma ovelha obediente, um liderado obediente, uma liderada obediente aos seus líderes.
e na cadeia de autoridade aqui no Ministério Batista Betel, começando do ofício ministerial que eu exerço, de apostolado, da pastora, e depois você vem os evangelistas, você tem aqui os líderes de células, líderes de ministérios, são pessoas que estão em posição de autoridade. E todas as vezes que nós desrespeitamos uma autoridade, nós também estamos desrespeitando ao Senhor. Porque, como nós já aprendemos, em Romanos 13, vai nos dizer que toda autoridade, ela é constituída pelo Senhor. Por isso que a gente precisa obedecer, né? Se alinhar, se submeter. E eu não estou falando aí, não vou entrar nem no mérito, irmãos, de líderes que não exercem a sua liderança da forma correta. Embora isso seja também uma realidade, nada justifica uma rebeldia. Bom, dentro disso, da cadeia de autoridade da igreja, a gente viu que tudo começou também com Cristo, né? Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele foi exemplo para nós quando esteve aqui na terra. E o desejo de Jesus, a vontade de Jesus, expressada na oração do Pai Nosso, é que, no que diz respeito a tudo do reino, incluindo a autoridade, o respeito à autoridade, ela aconteça no âmbito terreno, assim como acontece no céu. Então, quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse é o desejo de Jesus para a sua igreja nos dias de hoje. E ele, Jesus, nos deu esse exemplo quando ele se submeteu às autoridades humanas, mesmo sendo o Filho de Deus. Nós vimos isso nas aulas anteriores, né? E vimos que o próprio Jesus, ele entendia que, humanamente falando, ele precisava de cobertura espiritual, humanamente falando, ele precisava de reconhecimento humano daquilo que ele estava investido, inclusive dos sacerdotes, para que houvesse legitimidade do ministério que ele estava exercendo na terra. E aonde a gente encontra isso? Quando a gente, por exemplo, vê Jesus indo se batizar com João Batista. Quando ele vai até João Batista, ele está reconhecendo a autoridade de João sobre ele. E aí aquele questionamento que a gente trouxe aqui, que o próprio João Batista fez, né? Eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus diz, nós precisamos cumprir a justiça, ou seja, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não, como diz lá o livro de Filipenses, ele não usurpou desta autoridade, mas ele se submeteu à autoridade humana, e ele sabia que João Batista, ele vinha de uma linhagem levítica e sacerdotal, e que ele precisava de ser ativado, porque o batismo de Jesus, além de ser, ou de nós aprendemos com ele, dele reconhecer a autoridade humana que estava sobre João Batista, é neste momento que ele é ativado ministerialmente, porque ele é batizado, cumpre-se a justiça, e aí a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo vem, né? E o Espírito Santo então passa a encher Jesus com a glória do Pai, para que ele então pudesse exercer o ministério. E dentro disso, antes mesmo que Jesus chegasse até João Batista para o batismo, quando João o vê, o que ele diz, o que ele declara? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que Jesus, ele pôde argumentar contra a liderança religiosa da época. Por quê? Porque os líderes religiosos da época foram questionar Jesus, com que autoridade ele exercia o ministério, né? E ele pôde falar de João Batista, e eles tiveram que realmente entender que ele tinha autoridade, ainda que eles não aceitassem.
mas eles não tinham mais argumento, porque o próprio Jesus, né, ele deu para eles a legitimidade do seu ministério. Por quê? Porque Jesus se submeteu à autoridade que João Batista exercia e estava investido. Então, se o próprio Jesus, ele nos deu esse exemplo, então, irmãos, nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas, às autoridades eclesiásticas que têm a ver com o segmento religioso. Amém, igreja? Para que a gente possa viver debaixo da bênção. Senão a gente não vai ver as promessas de Deus se cumprindo em sua totalidade nas nossas vidas. Vimos também que a autoridade, né, que nós recebemos, ela precisa ser muito bem entendida, porque a autoridade não é igual a poder. A autoridade vem de uma palavra no grego que é exousia, e poder vem de uma outra palavra chamada dunamis. Nem todo mundo que tem poder tem autoridade, mas todos que têm autoridade têm poder, porque o poder, ele valida a autoridade. E, na verdade, uma coisa está conectada à outra. Então, nós precisamos exercer essa autoridade, porque isso é importante, porque a autoridade ela tem a ver com domínio. E isso é muito importante, porque quando, né, o Senhor diz que nos libertou do domínio das trevas, a palavra lá, domínio, no grego, é exousia. Isso significa que quando nós estávamos perdidos em pecados e delitos, quando ainda nós não éramos cristãos, Satanás tinha autoridade sobre nós. Uma vez que Jesus entrou nas nossas vidas, ele nos resgatou deste reino, deste domínio. E agora, em Jesus, nós é que temos domínio sobre Satanás. É quando o texto diz lá em Lucas 10, 19, Jesus dizendo: eis que vos dei autoridade, eis que vos dei domínio sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Crente não pode ter medo do diabo, irmãos. Tem crente com medo do diabo. Se você ligar para mim dizendo assim: apóstolo, pelo amor de Deus, vem cá, tem um demônio aqui para o senhor expulsar. Aí eu vou falar assim: se tu não expulsar, eu vou pedir para ele te pegar. Para você aprender. Por quê? Não é o apóstolo, irmãos. Todo crente em Jesus, todo crente em Jesus recebe esta autoridade de Jesus sobre Satanás e seus demônios. Então sai em nome de Jesus, e se ele insistir, você continua insistindo, queima ele no nome de Jesus, lê a Bíblia, porque você vai ter mais ferramentas para você lidar com isso. Não que eu não estou dizendo que eu não possa te ajudar, o que eu estou dizendo é que uma coisa é eu te ajudar, e uma coisa é eu exercer no seu lugar algo que era para você estar exercendo. Essa é a diferença. E quando eu digo que eu não vou, não é no sentido de me negar, mas é de te ensinar a exercer essa autoridade. Aí o que acontece quando alguém tem medo e aprende o que eu estou ensinando e começa a exercer? Que ele vai lá, expulsa o demônio, ele fala assim: caramba, e funciona. Funciona mesmo, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Isso é tão tremendo que até um ímpio, quando ele está numa situação e fala no nome de Jesus, só Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, o ímpio também conhece essas ferramentas. Na hora do sufoco, ele usa essa chave poderosa chamada Jesus, né? Esse nome poderoso chamado Jesus. E nós precisamos então exercer esta autoridade, e dentro disso nós estamos aprendendo então que existe esta cadeia. Começamos a ver que existe uma cadeia logo após Jesus ter sido assunto aos céus. Então a gente vê na igreja primitiva essa cadeia de autoridade com os apóstolos, depois veio os diáconos, né, como sendo uma autoridade levantada naquele tempo para cuidar da área social da igreja.
e a gente foi aprendendo, né, sobre esta cadeia de autoridade. Vimos que o apóstolo Paulo, ele, né, que é o apóstolo dos gentios, mesmo havendo aí no início de tudo uma divergência entre judeus e gentios, né, Deus foi tratando isso com seus apóstolos, e com tudo isso, né, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo mais conhecido dos gentios, ele teve esse discernimento e esse entendimento de cadeia de autoridade, que haviam discípulos, apóstolos, que já exerciam liderança, que eram os apóstolos, antes até que ele se tornasse cristão. E ao se tornar cristão, ele não deixou de respeitar essas autoridades e de se submetê-la, mesmo sendo judeus. Então a gente viu também que Paulo, ele também reconheceu, e este reconhecimento de Paulo com os apóstolos de Cristo o legitimou também para o ministério, e mais, quando também ele precisou de que aqueles que estavam acima dele, aqueles que já existiam antes dele como liderança cristã, pudesse socorrer ele em um momento difícil, ele pôde recorrer a esse recurso. Por quê? Porque ele havia então feito ou cumprido esse princípio de cadeia de autoridade. E aí vimos inclusive que por causa também disso, encontramos na Bíblia, em Atos 15, o primeiro concílio, né, que foi um tempo onde algumas coisas que estavam precisando ser ajustadas, onde a liderança daquela época se reuniu para discutir assuntos que pudessem definir, né, doutrinas, fundamentos, que hoje afeta positivamente a nossa vida cristã. Então ele também, Paulo nos deu este exemplo, inclusive a sua própria ordenação, que também vimos, ela passou dentro desse crivo também de cadeia de autoridade. Bom, agora a gente entra então no assunto, para começar a finalizar esta aula sobre cadeia de autoridade, e a gente vai ver agora que a igreja primitiva, ela também sofria com essa questão de rebeldia. A gente vai ver aqui o quão terrível foi e ainda é quando uma igreja enfrenta esse tipo de problema, quando nós vemos líderes passando por esse tipo de afronta, e é terrível. E a gente vai ver aqui que a igreja então passou por isso no início. Então a igreja do Novo Testamento não era diferente da igreja de hoje ou de qualquer outra época, quando o assunto é rebeldia, insubmissão e desonra aos líderes. A maioria dos líderes em destaque no Novo Testamento enfrentaram oposição dentro da própria igreja. Como sempre, homens movidos pela ganância, pelo desejo do poder, pelo orgulho e pela soberba, buscaram seu próprio lucro, mesmo em detrimento ao bem-estar da igreja. Então isso, Eric, foi infelizmente uma realidade da igreja, Flávia, lá atrás. Então líderes sofreram com rebeldia, com orgulho, com soberba de liderados no seu próprio ambiente eclesiástico. É por isso, irmãos, que um líder, ele tem que ser um líder forte. Ele tem que ser um líder convicto daquilo que ele está investido. Por isso que um líder, ele não pode, primeiro, deixar de ensinar, para que todos tenham a oportunidade de não errar. E uma vez ensinado, ele tem que exercer essa autoridade de uma forma excelente. Nós vamos fazer 18 anos esse ano de 2025. Olha o que Deus está fazendo no nosso ministério. Olha a glória que está sendo derramada aqui.
olha o que Deus está fazendo através desse ministério em tantos outros lugares do Brasil e fora do Brasil. Mas sabe por quê? Porque eu sempre procurei não só aprender, como ensinar e exercer o ministério de uma forma alinhada com a palavra de Deus. E eu digo para você, sabe por que ela vai completar 18 anos? Porque eu sempre exerci a autoridade que me foi delegada pelo Senhor. Aqui não tem conversa quando se trata de autoridade espiritual. Aqui, se a ovelha quer se comportar como bode, e ela não quer respeitar a autoridade, andar alinhado com a autoridade que Deus confiou a mim, primeiro a gente conversa, primeiro a gente ensina, primeiro a gente mostra, e assim insistindo em não querer continuar alinhado, né? A gente fala A, ele quer falar B, a gente fala um para a direita, ele quer ir para a esquerda, e tantas outras coisas aqui, e aí a gente fala, filho, fala o seguinte, você não está alinhado com a visão ministerial, você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui, então ou você ora para se alinhar, ou você pede ao Senhor uma orientação para que você vá para um outro ministério. Porque a própria Bíblia vai dizer, por exemplo, em Amós 3,3, que andarão dois juntos se não tiverem como acordo. A própria Bíblia, através de Jesus, quando Jesus foi acusado, inclusive, pelos religiosos de expulsar demônios pelo chefe dos demônios, ele disse, não tem como isso acontecer, porque um reino dividido não subsiste. Aí que vergonha para a igreja, né? Jesus está dizendo que nem no inferno tem divisão, aí dentro da igreja tem que ter. Fala assim, não tem como Satanás expulsar seus demônios, porque ele dividiria o seu reino. Mas dentro da igreja tem gente que não dividiu o reino, querendo ser pior do que Satanás, porque nem Satanás e seus demônios dividem o seu reino. Eles não vão contra o outro. Então, aí as pessoas até falam, né? Tá me expulsando, tá me mandando embora. Não é que eu estou te expulsando, te mandando embora. Existe uma visão, existe uma direção. Se você entende que eu estou aqui levando o evangelho a sério, se você entende que eu estou aqui me esforçando para fazer a obra de Deus com cuidado, com amor, se você olha para mim e identifica em mim o caráter de Cristo, então não tem razão para você se opor àquilo que Deus está colocando no meu coração para fazer. Porque eu falo sempre o seguinte, irmão, se qualquer ovelha se não tiver confiança no meu caráter, na minha liderança, não pode estar aqui. Até porque, digamos que eu fosse mesmo um 7-1 sem vergonha, que estivesse aqui usurpando da autoridade e querendo se aproveitar das ovelhas de Cristo, você estaria recebendo uma cobertura espiritual que não estaria alinhada com o céu. Então, um prejudicado maior é você mesmo. Como o inverso também é verdade. Eu não posso ter uma ovelha que quer se comportar como bode. E eu digo para você que estamos completando 18 anos por isso, porque nós já tivemos situações ao longo dessa história de 17 anos, né? Que completo nós temos 17 anos, que se eu não tivesse exercendo essa autoridade, ou a igreja não existiria mais, ou eu não estaria mais pastoreando essa igreja. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Só eu e quem é mais antigo sabe do que eu estou dizendo, que eu já enfrentei. E não vem com esse negócio de dizer assim, a igreja de Cristo, ela não acaba. Deixa Jezabel se crescer no meio do povo. Deixa os rebeldes colocar a cara para fora e não exercer autoridade não. Acaba. E eu já enfrentei muitas vezes isso aqui. Em uma delas o Senhor falou comigo. Eu olhei para uma pessoa que já tinha me dado problema uma vez, e ela começou a dar problema de novo, só que estava por baixo dos panos, porque quando ela voltou, ela encontrou uma igreja diferente. E um dia, eu olhei para essa pessoa, o Espírito Santo falou assim para mim, até quando você vai tolerar Jezabel? E eu falei, Senhor, como assim? Até quando você vai tolerar Jezabel? O Espírito Santo me ensinou na prática. Ele falou assim, fica você pensando que a minha igreja não acaba não, que se deixar Jezabel, a igreja acaba. Porque ele é soberano, ele é poderoso, mas ele ensinou princípios. Se você não põe um princípio em prática, não tem como o reino crescer e avançar, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você.
O Senhor, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, no que diz respeito ao mundo espiritual. Na terra, Ele levantou líderes para dar esta unção, para governar, para conduzir. E se um líder não conduz bem a casa do Pai, ela vai ficar bagunçada, ela não vai crescer, não vai avançar. Por quê? Porque tem uma liderança fraca, despreparada, uma liderança frouxa. Então, não seja um líder frouxo. Eu falo aqui para os líderes de célula, inclusive, nos nossos encontros de liderança. Não seja um líder frouxo. Não deixa líderes liderados ficar te afrontando, ficar dizendo o que você tem que fazer. Bota ele no lugar dele. Chama ele, primeiro no canto, não expõe ele, não expõe ela. Mas se ele te expor depois e ela te expor na célula, então, põe ela no lugar na célula mesmo. Porque você já chamou no canto, já conversou com a pessoa. Ó, você está... se comportando da forma indevida, você está me confrontando dentro da célula, isso não deve acontecer, tal. Porque é assim, né? Se você responde à altura, você é o problema. O bonito e a bonita vira vítima, né? Ele pode te expor, mas não, quando você vai lá e responde à altura, não precisava. Igual um abençoado aí, aleluia, glória a Deus, né? Lá no início do ministério, que veio falar... Deixa eu conseguir aqui, senão eu vou pecar. Mas, irmãos, você entende quando eu digo aqui, ó, liderança fraca, igreja fraca. Ou grupo fraco, célula fraca. Uma liderança forte, uma igreja forte. Por quê? Porque é isso aqui. Aí a gente vai ver aqui agora, por exemplo, Judas. Um dos discípulos de Jesus, e esse aqui não é o Judas que traiu, já é outro Judas. Que não é o de... Judas não é só sinônimo de traição, não. Agora veja, olha só, Renan, que terrível. Judas tem um livro na Bíblia, que é o livro que antecede, é o livro que é antes de Apocalipse. Agora, olha que terrível, Denise. Olha que terrível. Um capítulo, Jonas e Jurandir, um capítulo só, Carlos, que tem de Judas. E sabe por que tem esse capítulo? Vamos ver por que tem esse capítulo. Só tem um. E vamos entender por que tem esse capítulo agora. Judas foi tremendamente atingido por essa classe de pessoas que só amam a elas mesmas. Sua única epístola, com apenas um capítulo, foi totalmente dedicada a combater o espírito de rebeldia que buscava oportunidade de se infiltrar na igreja na sua época. Na verdade, a pequenina carta de Judas é a denúncia mais contundente que temos contra esta casta diabólica que ataca os ministérios. Isso é uma casta, irmãos, diabólica. Casta tem a ver com tipos, né? Ou seja, tipos de demônios que atuam em igrejas só com o propósito de gerar confusão, rebeldia e rebelião. Isso não é de Deus, irmãos. Lembre-se sempre de uma coisa: a rebeldia, a rebelião tem princípio em Satanás. Tudo partiu dele para isso acontecer. Até na queda do homem, ele está lá, o cramunhão bexiguento da peste, né, como diz o nordestino, estava lá no jardim do Éden, lá, seduziu a mulher e convenceu ela de pecar. E aí o homem vai de bucha também. Para o homem sempre dá homem diante de mulher, só o sangue, né, irmão? Meu Deus do céu, né? Glória a Deus. I love you. O homem fica tudo bobo quando vê uma mulher, sangue de Jesus tem poder. Depois que cai até hoje. Já viu? As maiores quedas dos homens de Deus é com o quê? Com mulher. Satanás sempre arrumando as mesmas estratégias, né? Aleluia. Judas inicia a sua carta dizendo que decidiu escrever aos seus leitores. Isso é o versículo 4, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Ou seja, caras antes de entrar para a igreja já foram com esse pensamento. Homens ímpios
que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Esse problema sempre existiu. Enquanto houver pessoas que se acham tão especiais a ponto de lhes fazer algumas concessões que nunca fez a ninguém, nós enfrentaremos problemas de insujeição na igreja. Infelizmente, existem pessoas que acreditam que as regras divinas se aplicam somente ao resto do mundo, mas nunca a elas. As regras existem para os outros, ou até para ela impor, ou até para ela exigir, mas quando é para ela, não serve. E aqui a gente tem um princípio, irmãos, baseado nesse ensinamento. Líder que não sabe ser liderado não presta para liderar. Quando a gente descobre que às vezes tem gente que maqueia, como foi que eles vêm sutilmente, né? Eles não querem se submeter, mas querem que os seus liderados se submetem, ou se submetam a eles. Então, a gente descobrindo isso, a gente chama para conversar. Também, se não houver uma mudança de postura, a gente fala, olha, você não tem condições de liderar enquanto você não aprender a ser liderado. Enquanto houver... já foi, né? Judas chegou ao ponto de dizer, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Então, pode ter certeza, irmãos, todo rebelde vai ter uma colheita maldita. A conta vai chegar. Tem gente passando por situações difíceis porque cometeu o pecado de rebeldia, de rebelião. E a gente tem visto isso em todo momento. Eu digo a gente, é a igreja, né, as lideranças. O que mais já aconteceu isso aqui, aliás, mas não, né, mas já aconteceu casos aqui assim. Gente que se levantou e hoje estão no mundo. Hoje estão com as suas famílias destruídas. Por quê? Porque quebrou um princípio, irmãos. Você concordando ou não com isso, achando bom ou não isso é uma grande verdade. Não ache você que isso aqui é a historinha da carochinha. Você quer continuar entendendo que isso não tem nada a ver? Então continua um rebelde. Você vai ver aonde Satanás vai te levar. Porque quem está te conduzindo é Satanás, não é o Espírito Santo, não. Qualquer ato de rebeldia, de rebelião, Deus não tem nada a ver com isso. Vai ler a Bíblia que você vai ver o que aconteceu com os filhos de Coré, você vai ver o que aconteceu com Miriam, você vai ver com tantas outras. Miriam deu uma de louca com Arão e ainda disse assim, Deus fala com Moisés, Deus também fala com a gente. Tipo assim, nós também estamos no mesmo nível de autoridade. Aí o Senhor falou, vem cá vocês dois, vem cá, senta aqui. Com os meus profetas, quando eu quero falar, eu falo por medições, por enigmas, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Quem disse vocês que vocês têm o mesmo nível de autoridade que ele tem? Quem disse vocês que vocês são maiores do que ele em cadeia de autoridade no meu reino? Não. Agora, porque você colocaste no seu coração, Miriam, o que você fez, você será ferida de lepra. E foi ferida. Sabe quem salvou Miriam da lepra? Sabe quem foi que salvou? Quem foi? Moisés. Foi Deus, apóstolo, foi. Depois que Moisés fez o quê? Foi lá clamar por ela. Aí o Senhor disse assim, ok, eu vou perdoar, eu vou curar ela. Mas vamos fazer o seguinte, deixa ela 7 dias fora da cidade para ela aprender que quando ela voltar de lá, deixa ela 7 dias leprosa, para quando ela voltar, ela entender que ela nunca mais tem que fazer isso na vida dela, que ela tem que se levantar contra uma autoridade. E assim vai. E você vai encontrando na Bíblia tantas pessoas que na Bíblia, por ter se levantado contra a autoridade, depois tiveram algum tipo de problema. Então, irmãos, não é brincadeira. Então, não se trata de concordar ou discordar.
o princípio está estabelecido. Cumpriu, você vai ter bênção. Não cumpriu, concordando ou não, vai ter consequência. Vai ter consequência. E por que isso precisa ser ensinado nas igrejas? Porque tem gente vivendo debaixo de maldição, tem gente vivendo uma vida terrível, aí ele não entende, fala assim, poxa, eu vou para a igreja, não falto culto, estou envolvido, sou dizimista, sou ofertante, poxa, faço tudo, mas não sei por que minha vida não anda, mas aí ele não lembra que lá atrás ele participou de uma igreja, que quando alguém se levantou contra o pastor, ele foi lá e fez parte daquele grupo. Quando alguém queria tirar o pastor da igreja, ele se uniu para fazer também isso. Ou um líder mesmo que ele não concordava, que ele fez lá um montinho para tirar aquele líder. E assim vai. Então, não brinque com esse negócio. Esses 3 personagens citados por Judas representam a escória do Velho Testamento. E Judas não pensou 2 vezes antes de compará-los a eles. O problema era muito sério. Sobre os filhos de Coré, a Bíblia diz que o chão abriu, irmão, e comeu todos eles, devorou todos eles, por conta da rebeldia deles contra Moisés também. Contra Moisés. Um outro personagem bíblico que viveu esta realidade de rebeldia foi o apóstolo Pedro. Pedro foi outra vítima dos perseguidores da autoridade divina. Ele, como uma das colunas da igreja primitiva, certamente foi um dos que mais sofreu resistência e perseguição por parte daqueles que não o aceitavam como líder estabelecido por Deus, ou daqueles que queriam ocupar o lugar que ele ocupava. Então Pedro passou por isso. Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Está na Bíblia. Andou fora do que Deus deu como padrão, vai ter consequência. Como um homem experiente, Pedro já se antecipou em alertar ao povo que esses homens apareceriam e que eles chegariam ao ponto de até mesmo negar o senhorio de Cristo. Dentro da igreja, começaram a ensinar, ganhar o povo, daqui a pouco começavam a se rebelar, a negar o próprio Cristo. O versículo 2 é ainda mais assustador. Coloca aí 2 Pedro capítulo 2, por favor. 2 Pedro capítulo 2. Agora põe o verso 2 aí, para a gente ler com a igreja aí. Então, o versículo 2 é ainda mais assustador, porque Pedro afirma que a igreja, pode ler, bem bonito. Ok, agora você já se familiarizou com o texto. Gosto de falar bem bonito, né? Porque a parte pior do que Pedro viveu é o que você vai ler agora. Então, quando eu falar igreja, você vai falar bem bonito, bem forte, como uma pessoa que obedece à autoridade. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá? Igreja. Cheio de Maria vai com as outras lá, né? São poucos, irmãos? Não. Muitos seguirão. Fala para o teu irmão assim, ó, cuidado. Fala, não segue os rebeldes. Segue somente a Cristo. Amém, igreja? Senão tu também vai pegar a rebordosa. Porque você vai ser cúmplice. Então não entre nessa. Não entre nessa. Eu vejo alguém falar que não concorda com isso. Irmão, olha só. Não conversa isso comigo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos orar? Vamos orar para Deus fazer a vontade dEle? Porque duas, ou a gente está certo ou a liderança está certa. E quem tiver certo, se a gente orar, Deus vai mostrar. Se for a gente, Deus vai falar com a liderança que estão agindo errado. Se for a gente, Deus vai falar com a gente que a gente está errado. O que ninguém quer fazer, porque quem quer reconhecer que está errado, né? Aí, o Espírito Santo é capaz de dizer assim, ô figurinha,
tu tá errado. Aí ele vai fingir que não ouviu nem Deus, né? Aí ele vai parar de importunar né, a pessoa ou a liderança, mas ele vai ficar assim, né? Né? Só que aí, meu filho, tu já quebrou o princípio há muito tempo. Aí, uma hora dessa, você se escapa quando você fala assim, Senhor, caramba, eu já ia cometendo erro, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu estava achando que a minha liderança não estava indo da forma certa. Aí você recebe o favor de Deus. Agora você, quando vê que errou, estava se levantando, não se arrepende, não se quebranta, não pede perdão, e aí dá uma de bobo que nada aconteceu. No mundo espiritual, Satanás já pegou a tua fraqueza, já pegou a tua rebeldia, e ele vai vir com tudo, porque ele encontrou em você uma legalidade para ele entrar e bagunçar com você. E ele bagunça mesmo. Ele não tem pena de mim, de você. Ele exerce muito bem o papel dele de roubar, matar e destruir. Brinca com ele que você vai ver onde você vai parar. Mantenha o texto aí, por favor, e agora põe o versículo 3, por gentileza. Então, o texto não diz talvez, versículo 2, ele afirma que muitos seguirão essas pessoas. O prejuízo é incalculável quando pessoas se levantam na obra de Deus com as suas próprias agendas, buscando os seus próprios interesses. Contudo, Pedro ainda vai mais além e delata na parte A do verso 3, a verdadeira motivação desse tipo de gente na igreja. Então, somente a primeira parte a igreja lê. Vamos lá? Pode ler, por gentileza. Só até aí. Então, não siga essas pessoas. Ou seja, pessoas assim nunca são movidas pelo Espírito Santo, muito menos pelos interesses de Deus. Elas buscam seu próprio lucro, porém, como guardião da sã doutrina, Pedro anuncia na parte B do versículo 3 o juízo de Deus sobre tais pessoas. Agora lê a parte B, vamos lá sobre 1, 2, 3, vai. Então, não cai nessa lorota que Deus não é justo, que Deus ou não é nem que Deus não é justo porque você sabe que Ele é. A questão é entender o conceito de um Deus justo. E entender o conceito de um Deus justo na sua totalidade é entender que Ele também pune, que Ele também disciplina, que Ele também mata se a pessoa não quiser mudar de vida. O amor de Deus não é conveniente com o erro, irmãos, com o erro. Por isso que Ele ensina na sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você semear morte, você vai colher morte. Se você semear vida, você vai colher vida. Não tem jeito. E colher vida no reino de Deus é seguir os padrões da palavra de Deus. É seguir Cristo, o caráter dele. E ponto final. Ponto final. Então, vamos avançar, vamos crescer, vamos, ser pessoas que o Pai olhe do céu e diga, como ele disse para o próprio Filho, este é o meu Filho amado, a quem compraz a minha alma. Nós precisamos ter, ou nos esforçar para ver uma vida de maneira que o Senhor nos olhe dos céus e diga, ali está um filho amado, ali está uma filha amada, em quem eu me alegro em vê-lo caminhar na minha presença. É isso, irmãos. E aí o favor de Deus estará diante de nós em cada dia das nossas vidas. O apóstolo João também enfrentou. João não era diferente dos demais apóstolos, mesmo conhecido como apóstolo do amor, ainda assim havia aqueles que o importunavam. João sofreu com a rebeldia de um tal de Diótrefes. Olha o nome do cabra. O nome dele já era uma bênção, né? Diótrefes. Se alguém quiser um nome aí, não, dá esse não, esse é de rebelde. Bota não.
Mas esse cabra aqui, ele usurpou da posição de liderança numa certa igreja que deveria estar sob supervisão apostólica, como está em 3 João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Esse Diótrefes tornou-se o símbolo daqueles que querem mais do que Deus lhe deu. Ó, Deus libera ele uma unção de evangelista, ele fica insatisfeito, ele quer ser pastor. Aí Deus libera uma unção de pastor, ele está insatisfeito que ele quer ser apóstolo. Aí ele é apóstolo, ele fica insatisfeito que ele quer ser semideus. Irmãos. Teve um que passou aqui que quando foi dado o título de evangelista, ele não ficou feliz com o título de evangelista que ele recebeu. Entendeu? Ele achou uma ofensa, né? E depois as atitudes foram revelando, né, o Judas, que eu já tinha dito, inclusive, no dia que eu reuni todos que seriam ordenados. Falei assim, tem um Judas no nosso meio. E Judas vai se revelar. E todo mundo regalou um olho e fizeram igual os discípulos de Jesus. Quem é o Judas? Né? Quem é o Judas? E todo mundo querendo saber quem era o Judas. Eu falei assim, no tempo certo, vocês vão saber, porque Judas vai colocar a cara para fora. E colocou. E Judas está aí vivendo, só Deus sabe como. Então, amados, você entende que o negócio é muito sério? Aí você viu como que é o João, o apóstolo do amor. Imagina João, irmão, pastoreando. E aí, pastorzão? Fala aí, meu filho, tudo bom? Olha, fulano, tem que fazer assim, tem que ir para cá. Ah, pastor, não vou não. Tá bom, meu filho, tá tranquilo. Tá tranquilo. Faz isso que tu vai ver. Pastoreia só assim. Tem amor? Tem que ter amor, tem que ter. Mas não é só assim, irmãos. Aí alguém que ele estava ali liberando algo, que estava dando um. Olha só, o cara estava pastoreando uma igreja que foi abençoado por quem? Por João, que estava sob supervisão de quem? De João. Mas por causa do temperamento dele, daquela pessoa bem tranquila, o cara querendo ser mais do que ele. E isso está cheio dentro da igreja, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Autoridade não tem a ver com idade e nem capacidade humana. A autoridade tem a ver com o chamado que Deus fez e com a unção que Ele liberou. Vou repetir. A autoridade tem a ver com o chamado que Deus fez, a quem Ele fez, e com a unção que Ele liberou. É por isso que quando Moisés foi tentar fugir do chamado, que ele disse assim, Senhor, caramba, eu sou um homem de língua pesada, Senhor. Há quem diga que ele era gago, que ele tinha deficiência na fala. Aí Deus fala assim para ele assim, ok, tá bom, Moisés. Eu vou levantar Arão, teu irmão, ele vai ser teu interlocutor. É como se Deus falasse assim, olha, tá ok. Essa tua desculpa não vai mudar nada. Você é o cara que eu escolhi para ser autoridade sobre esse lugar. A minha unção está sobre você, Moisés. Mas, tudo bem, eu vou pegar alguém para te auxiliar. Mas a unção está sobre você. Por isso que quando ele e a irmã Miriam tentou se levantar contra a autoridade de Moisés, receberam a punição. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando? Você está entendendo isso aqui? Isso é muito sério. Então, esse Diótrefes tornou-se o símbolo daqueles que querem mais do que o que Deus lhe deu. A marca de Diótrefes é que ele gosta de ter, ele gosta de primazia, né? Isso me lembra claramente, né? Aí aqui o apóstolo Jefferson falando na lição, que é ele que construiu essa lição, diz assim, isso me lembra claramente a Lúcifer, quando disse, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então, quem quis ser mais do que Deus? Satanás, está aqui, Isaías capítulo 14.
Como podemos ver, trata-se do mesmo Espírito. Sua meta é negar a autoridade de Deus na igreja, através dos homens e mulheres escolhidos por ele, isso aqui é Satanás, para liderar o seu povo. Satanás combate a autoridade e não o poder, viu? Porque foi importante a gente entender a diferença de autoridade e poder. Então, Satanás não combate o poder, ele quer combater a autoridade. Por isso que ele quer derrubar o quê? A liderança. Porque a autoridade se encontra na posição de liderança. Então, ele está em todo o tempo tentando destruir as autoridades de Cristo, para destronar e ele estabelecer o trono dele. O apóstolo Paulo também sofreu por isso. Se você quisesse saber a dor de uma traição entre os apóstolos do Novo Testamento, a melhor pessoa para você entrevistar seria Paulo. Talvez pelo fato de Paulo estar mais em campo do que os demais apóstolos. É mais do que lógico que ele tenha tido maiores decepções na área de autoridade. Paulo trabalhou com muitos companheiros ao longo da sua caminhada missionária. Ele teve o prazer de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porém, só Paulo sabia do preço que ele pagou para chegar ao fim da sua carreira com a fé intacta. Então, por isso que eu sempre digo, irmãos, não exerça, isso aqui é um ensinamento para as ovelhas desse ministério. Nunca exerça ou queira exercer um ministério que Deus não te chamou para exercer, porque você não vai aguentar quando vierem as rebordosas. Eu só estou de pé diante desses 17 anos, de algumas vezes que aconteceram situações de rebeldia na igreja, porque Deus me chamou para o ministério. Simplesmente por isso. Porque, humanamente falando, irmãos, eu não teria estrutura para suportar tamanhas rebeldias, rebeliões. Então, tem que ter um chamado. Porque quem chama, capacita. O Senhor que chama, o Senhor capacita. Então, Paulo disse: combati o bom combate, mas não foi fácil o ministério de Paulo. A primeira decepção que Paulo teve no ministério foi com Barnabé e seu sobrinho Marcos. Isso está registrado em Atos 15, versículos de 37 a 39. Barnabé se indispôs com Paulo por causa do sobrinho, e isto causou a separação entre os três. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita como uma resposta aos seus inimigos, capítulo 10 e 11 de Atos, aliás, de Coríntios. Paulo teve que defender o seu apostolado contra aqueles que não reconheciam a sua autoridade apostólica. A carta aos Gálatas também tem um grande conteúdo apologético, porque havia um grupo de judeus rebeldes naquela igreja que insistiam em questionar a autoridade de Paulo, bem como aquilo que ele pregava. Então, Paulo, tanto na igreja de Corinto quanto na igreja de Gálata, ele teve que defender o seu apostolado. Por quê? Porque tinham pessoas ali, líderes, querendo minar a liderança de Paulo, querendo desfazer dos ensinamentos e trazer, inclusive, ensinamentos judaizantes, como, por exemplo, querendo obrigar os gentios a se circuncidarem. Então, Paulo teve esse tipo de situação. Apesar de tudo isso, o maior lamento de Paulo nesta área está registrado em 2 Timóteo 4, 10 e 14. No mesmo texto em que ele fala do encerramento da sua carreira, ele revela a Timóteo suas duas maiores decepções no ministério: Demas e Alexandre, o latoeiro, as duas pessoas que mais lhe causaram mal. Demas representa aqueles que abandonam seus líderes. Tem muita gente que se comportam assim. Na hora que acontece uma situação, eles te abandonam, né? Nenhum líder, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Nenhum líder, incluindo eu, estamos livres de errar, de cair, mas a pior coisa que tem é quando um líder cai
E ao invés dele ter um amparo, não é a aprovação do erro, não é a aprovação do pecado. Eu não estou dizendo de passar a mão na mão de um líder que errou. Eu estou dizendo de pessoas que, quando vê um líder pecar, cair, ao invés de falar, vamos orar, vamos ajudar esse irmão a se reerguer, ele vai ser disciplinado possivelmente, mas vamos estar em oração, vamos dar uma palavra para ele que ele não está sozinho. Não, o que ele faz? Lá, viu, bem feito, lá, sabia que errar, e começa a expor. Irmão, está uma vergonha a igreja evangélica brasileira. Porque não só uma vergonha, porque tem tantos líderes caindo, mas pior do que isso é ver tantos crentes expondo, irmãos, expondo o pecado do outro. Repito, eu não estou falando de conveniência, não estou falando de que você tem que concordar com o erro. Pecado é pecado e ponto final, tem que ser disciplinado. Agora, precisa expor a igreja tanto assim? Precisa expor liderança tanto assim? Quem ganha com isso, irmãos, é Satanás, e quem perde é o reino de Deus. Repito, ninguém tem que ocultar, né, colocar um pano quente, como a pastora falou, que eu não estou dizendo isso, mas é para ser tratado dentro da igreja. E cuidar daquela pessoa. Quer dizer que um líder muitas vezes ficou anos e anos ganhando vidas, te ajudou, você chegou na igreja, só Deus sabe como você chegou, Deus usou aquela pessoa para cuidar de você, aí quando ele errou, você vai jogar ele no inferno. É o que acontece com a igreja. Eu sei muito bem que nós líderes temos um peso maior. E eu também não estou preparando você para o meu erro, não, irmãos. Estou falando que eu estou em pecado e amanhã eu vou revelar assim para você ter misericórdia de mim, não. Está amarrado em nome de Jesus. Embora eu peco, tá? Ó, eu peco, tá, irmãos? Não acho que eu sou santo, que eu não sou. Eu sou santo em Jesus. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, amém? Eu peco. Agora, busco todos os dias não errar e nem ser um escândalo para a igreja e cometer tipos de pecados que exponha a igreja e me exponha, enfim. E aí você já sabe o que eu estou dizendo. Então, fica tranquilo, não estou em pecado, estou aqui preparando você para o futuro, não. O que eu estou te dizendo é o que eu estou vendo no meio evangélico. Que uma coisa é você não concordar com o erro, e uma coisa é você expor. Então, você está pensando que isso também não é uma quebra de princípio de autoridade? Você ficar se levantando e expondo um líder só porque ele errou? Na verdade, irmão, escute o que eu vou falar para você. Todo crente que quando um líder ele erra, ele expõe esse líder, ele na verdade está colocando a cara para fora, de que ele nunca foi realmente alguém que respeitava a autoridade. E ele está quebrando o princípio. Não fale mal até que, mesmo que seja provado que uma liderança pecou. Ore por ela, entregue ela na mão de Deus. O único que tem o poder e a autoridade para corrigir, para fazer o que quiser, é quem o chamou. Por isso que Davi é o maior exemplo de autoridade, de respeito à autoridade. Porque quando Saul, mesmo rejeitado por Deus, mesmo sem o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que quando ele cometeu lá o pecado de rebeldia, quando ele desobedeceu ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, mesmo ele rejeitado por Deus, sem o Espírito de Deus, e tentou matar por 3 vezes Davi. Quando Davi teve 3 oportunidades de matá-lo, ele não o matou, e a última vez, se não falo em memória, ainda teve profecia falsa do seu discípulo. Olha o que Joabe, acho que foi Joabe que falou, disse assim: eis aí que o Senhor tem entregue o inimigo nas tuas mãos. Ainda teve profecia ainda. Só que graças a Deus que Davi estava ligado, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi fala assim, olha, quem se levantaria contra um ungido do Senhor? Davi declara isso no momento que Saul estava rejeitado por Deus, num tempo que o Espírito de Deus já não estava mais operando em Saul, pelo contrário, o Espírito imundo que estava operando nele, ao ponto que às vezes Davi tinha que tocar a harpa, para que os espíritos imundos em Saul ficassem contidos. Mas mesmo com tudo isso, Davi diz assim, ó, quem se levantaria contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Sabe por quê, irmãos? Unção não se revoga,
quando Deus chama e unge, mesmo que a pessoa depois caia, ela não deixa de, no mundo espiritual, ser aquele ungido, aquela ungida que ela foi um dia. É por isso que em Judas, no capítulo 1 de Judas, você vai ver Judas falando assim, olha, quando Satanás esteve com Gabriel, Gabriel o repreendeu em nome do Senhor. Por que Gabriel repreendeu Satanás em nome do Senhor? Porque lá atrás, quando ainda Satanás era Lúcifer, que era um anjo de luz, que ele era chefe, ele é o ministro, né, do altar do Senhor, lá do louvor, da adoração, ele era um querubim acima de Gabriel. Aliás, Miguel, acho que é Miguel, estou confundindo aqui os arcanjos. É um dos dois, ou Miguel ou Gabriel, mas acho que é Miguel. Quem falou Miguel aí? Obrigado, Miguel. E aí, ele vai lá e repreende em nome do Senhor. Por que Miguel repreendeu no nome do Senhor? Porque ele sabia que ele não tinha autoridade para repreender Satanás. Então ele usa quem? A autoridade suprema. Eu te repreendo em nome do Senhor. Assim como nós repreendemos em nome de Jesus. Nós só temos autoridade por causa do nome de Jesus. Então nós precisamos aprender esses princípios e colocar em prática. Apesar de tudo isso, o maior lamento de Paulo nesta área está registrado em 2 Timóteo 4:10 e 14, no mesmo texto em que ele fala do encerramento da sua carreira. Ele revela a Timóteo suas duas maiores decepções no ministério: Demas e Alexandre, o latoeiro, as duas pessoas que mais lhe deram e causaram mal. Como eu falei, Demas representa aqueles que abandonam seus líderes, independente do quanto esses líderes tenham investido neles. Porém, Alexandre, o latoeiro, faz parte de uma classe muito mais perigosa, porque eles não reconhecem a autoridade de ninguém, a não ser a deles mesmos. Isso aqui é terrível, irmãos. Tem gente dentro da igreja, e eu não falo aqui só da Betel, não. Isso aqui é no geral. Tem gente que está dentro da igreja, é membro da igreja, mas ele não vê o pastor como autoridade sobre a vida dele. E aqui tem uns que eu fico só observando. Estou só observando. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou te pegar na boa, vou te pegar na boa. E fica tranquilo que eu vou só te ensinar. Eu estou ameaçando não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou só observando, irmãos, alguns aqui. Se você acha que eu tenho cara de bobo, continue achando. Se você acha que eu sou tranquilo, continue achando. Porque eu sei muito bem exercer a autoridade que Deus me deu. E fica tranquilo que eu não vou te expor, não. Mas você pode ter certeza que eu estou te observando. E na hora certa, eu vou colocar você no seu lugar e vou te ensinar a palavra. Aliás, você está tendo até a oportunidade de aprender agora. Se tem uma coisa que você está tendo a oportunidade de agora aprender, corrigir a rota. Não corrigiu? Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou ficar tranquilinho também. Você está pensando que eu vou morrer por causa de você? Você está pensando que eu vou ficar me estressando por causa de você? Então vamos conversar. Fica tranquilo. A tua hora vai chegar, a não ser que você mude de postura. Porque se você estava errando por falta de conhecimento, ok, você está no nível de erro. Você agora está aprendendo. Agora, você está fazendo consciente? Ah, Satanás. Ah, capeta do inferno. Irmãos, eu sei que esse tipo de expressão que eu estou fazendo aqui agora choca. É para te chocar mesmo. Aí vai assim, caramba, o apóstolo chamou de capeta de Satanás. Se você comete o princípio de rebeldia, de rebelião, você está se assemelhando a quem, filho? Fala para mim em nome de Jesus. A Cristo que não é. A Cristo que não é. Aí você vai lá em 1 João capítulo 4, se não fala a memória, aí o próprio João vai falar, filhos do diabo. Então se você ficou escandalizado porque eu disse, o próprio João falando, o João, o apóstolo do amor, está lá, capítulo 4, você está rindo, Jaquine? É, o apóstolo do amor. Hã? Sim, procura aí o texto aí de João, acho que é capítulo 4, que fala que aqueles que não estão alinhados com aquilo que ele está ensinando são filhos do diabo. E aí, irmãos? Você está chocado?
Sabe por que tá cheio de crente mimizento? Cheio de crente que eu não vou fazer mais parte dessa igreja, não. Esse apóstolo é muito para você. Eu tô pregando a palavra, irmão. Aí tem gente que fala assim, apóstolo, desculpa, tá cheio de visitante na igreja. É? Os visitantes estão na igreja aqui hoje, se não for crente, vai assim, esse cara eu gostei dessa igreja aí. Se for uma pessoa séria, gostei dessa igreja. Tem uma ovelha que está aqui agora assistindo, que está aqui no nosso meio. Ela falou isso para a pastora. Eu vi uma live que eu vi o apóstolo pegando firme. Quando eu vi o apóstolo falando das mães que deixam as crianças tudo soltas lá no pátio lá. Eu falei assim, fulano, é nessa igreja que a gente vai fazer parte, vamos para lá. Sabe por quê, irmãos? Quem é gente séria, está à procura de um pastor o quê? Sério, irmãos? Isso aqui é seriedade, isso aqui é zelo no ministério, irmãos. Isso aqui é para dizer para você que aqui não é bagunça. Você está entendendo? Se você não está concordando é porque você é um rebelde, você pode ter certeza disso. E se eu sentar com você, eu vou te mostrar que você é rebelde dentro da tua casa. Se você é rebelde dentro da tua casa, não é comigo que você vai ser bonzinho, não vai. Eu vou mostrar para você, se eu começar a conversar com você a tua história de vida, eu vou mostrar para você que você é rebelde. Por isso que a gente não pode ficar de não, irmãos. Irmãos, olha aqui para mim. Pai e mãe que não exorta filho, que não corrige filho, que não dá beliscão quando tem que dar beliscão, que não bota pé, vai pagar mais tarde. Vai ver um filho dando na cara às vezes. Meu Deus do céu. Olha o que eu estou colhendo com as minhas filhas, irmãos. Olha o que a Isabel pregou aqui na quinta-feira. Você prestou atenção no que ela falou? Você viu ela testemunhando que quando elas... Eu sempre deixava ela sentar no meio do... Nunca fiquei... Eu sempre procurei ensinar o evangelho para as minhas filhas de uma forma tranquila, sem opressão, sem... Elas não se tornaram crentes porque são minhas filhas, não se batizaram porque são minhas filhas. Pelo contrário, quando me procuraram para se batizar, eu falei, cara, você sabe o que você está fazendo? Você está querendo se batizar por quê? Porque você é minha filha? Se for, não se batiza. Não, pai, eu entendi que Jesus é o meu Senhor. Então fala para mim aí, dá seu testemunho. Você tem certeza? Porque senão você vai, quando você completar 18 anos, você vai dizer assim para mim, beijinho, vou para o mundo que ser crente é muito ruim. Só que é o seguinte, você está pensando que foi só flexibilidade? Eu fui flexível quando tive que ser flexível. Elas sentavam no meio assim, foi ficando mocinha e daqui a pouco... E eu falando, e algumas vezes chamei até atenção de púlpito. Para que se tornasse exemplo. E nunca também coloquei sobre elas um peso de serem filhas de pastores, não. E nunca deixei ninguém fazer isso também com elas. Sempre falei, vai corrigir as minhas filhas. Para qualquer líder aqui, eu falava, você vai corrigir minha filha porque fez um erro? Ok, filha, não faz isso, não é uma coisa legal, você é uma serva de Deus. Ok, agora não vem com esse papo, fulano, não faz isso não que você é filha do pastor. Abençoado. Tem um monte de filho de crente aí afastado aí porque... cresceu ouvindo que você é filha do pastor, você é filho do pastor. Fizeram até um filme, é filha do pastor. Tem um filme, por causa desse negócio. Mas o que ela falou? Não, quando meu pai viu que a gente estava demais dentro da igreja, ele falou assim, eu fui chamar eles em casa, vem cá. Eu já falei várias vezes com vocês não querem aprender não? A partir do próximo culto, vocês vão sentar do meu lado agora. É do meu lado. Sabe quando que elas cresceram espiritualmente? Sabe quando elas passaram a ter maturidade espiritual? Sabe quando que elas foram batizadas com o Espírito Santo? Quando elas começaram a sentar do meu lado e prestar atenção no culto. Sabe o que eu estou colhendo? As duas na presença de Deus. Se eu morrer hoje, elas não vão ir para o mundo porque meu pai morreu, agora eu estou livre. Não. Elas vão continuar crentes porque elas foram ensinadas a amar a Cristo, a servir a Cristo. Mas sabe por quê? Porque eu não fui um pai frouxo. Porque eu ensinei. Que orgulho para mim sentar aqui ouvindo minha filha pregar e poder testemunhar isso. Testemunhar isso. Ela dizendo, sabe por que eu estou aqui? Porque meu pai me ensinou. Porque meu pai me corrigiu. Agora, o pai frouxo, a mãe frouxa, que fica deixando... Fica um recadinho aqui. Tá mandando diretão. Indireta não, estou mandando diretão mesmo para você. Vou falar para você que teve um pai e uma mãe aqui que ficou meio... Mas eles seguraram a rebordosa. Vou falar de novo para você, e se a carapuça servia para você mesmo.
Se você fica deixando teu filho na hora do culto lá fora, você é frouxo, você é frouxa. Aqui tem salinha, tem uma certa idade, porque não tem muito espaço. Mas olha só, a partir de 8 anos, meu filho, o tráfico já está regimentando já. Que conversa é essa que com 8 anos ele não pode ouvir a palavra de Deus? Hã? Que conversa é essa? Não põe, deixa ele lá, fica deixando ele lá. Eu já falei para vocês. Deixa lá. E eu estou vendo, tá pensando que eu não estou vendo quem está lá não? Eu estou vendo bonitinho. Que a hora que o pai e a mãe chegam assim, eu não estou entendendo, pastor, apóstolo, eu criei dentro da igreja. Aí eu, irmã, o pátio era dentro? Sabe por que a irmã está colhendo isso? Sabe por que a irmã está colhendo isso? Porque a vez do irmão botar o filho para ficar ouvindo o culto aqui, assistindo a palavra, você deixou ele lá dentro. E você pensa que as crianças que estão aqui não estão aprendendo e ouvindo? Eu já tive testemunhos aqui de criança corrigir até o pai. E o apóstolo falou isso, hein? Eu já vi testemunho aqui. Você quer ver como eles estão aprendendo? Alguns aqui testemunham que eles fazem culto em casa, brincando de culto, me imitam até falando em mistério. Você está pensando o quê? É sério. Esses dias o Michel, cadê o Michel? O Michel mandou o Azaf pregando e falando em mistério, me imitando. Até bênção apostólica. O impossível Deus faz. Aliás, aqui, se eu não falar no final o impossível Deus faz, as próprias crianças falam. Aí você está pensando que eles não estão aprendendo nada, ouvindo nada. Eu sei que pensa. Eu sei que por uma criança ficar num culto o tempo todo, não é fácil, irmãos. Eu sei que não é. Você, às vezes, é ali fora com a criança um pouquinho. Agora, não dá. E outra, pior erro que os pais estão fazendo. Aí aqui agora vai... o Senhor te achou. Aí você fala assim, não, ainda bem que eu boto meus filhos aqui do meu ladinho. Mas ele fica onde? Não ensinou nada. Filho, agora é hora do culto. Quando você chegar em casa, a mamãe deixa, o papai deixa. Agora, se você não me obedecer aqui, nem lá em casa. Se continuar chorando, vai ficar sem o videogame da semana. Vai ficar sem. É assim que faz, irmão. E se não for lá dar um beliscãozinho. Irmão, meu braço está bonitinho ainda, ó. Tá descascando porque eu peguei um sol semana passada, fui pra praia e tal. Mas, bonitinho, não tá defeituoso. Sabe o que aconteceu com os beliscões da irmã Mércia? Olha eu aqui, ó, pregando para você, ensinando a palavra do Senhor. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. Então, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, sim ou não? Tem. Já estou finalizando. Ih, não gostaram não. Vou repetir, estou terminando. Que é bulgário. É porque a situação, né, quando diz aqui que Alexandre Latoeiro me fez muito mal, né, Paulo dizendo, Alexandre Latoeiro me fez muito mal, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. É porque a situação era realmente muito grave. O que muito me alegra é ver que mesmo, e aqui para começar a finalizar, o que muito me alegra é ver que mesmo diante de tudo isto, Paulo nunca perdeu o seu verdadeiro foco. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Então Paulo, já próximo de ir para a eternidade, ele não só disse, combati o bom combate, mas ele também falou dos seus sofrimentos no ministério, mas ele disse, o Senhor, e aqui é a minha oração, irmãos, e aqui fica a oração para qualquer líder que esteja aqui, que esteja assistindo, que vai assistir depois, essa aqui deve ser a nossa oração como um líder na casa do Pai. Zezinho diz assim, ó, e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, aleluia. O louvor aqui em cima. Em primeiro lugar, concluindo essa palavra, quero lhe parabenizar, tá? Quero te parabenizar por você estar aqui acompanhando esta série de autoridade espiritual. A aula de hoje, né, e dessas semanas, dessas 3 semanas, tem uma grande importância no conteúdo total desta série, porque lança os fundamentos do processo da autoridade na igreja.
desde o princípio da sua fundação. Nós não temos uma outra fonte de aprendizado além de Jesus e dos apóstolos. Digam assim comigo, nós, mais forte, nós não temos uma outra fonte de aprendizado além de Jesus e de seus apóstolos. Se quisermos ser obreiros bem-sucedidos, nós temos que saber como pensava Jesus e como seus primeiros obreiros agiram quando lançaram o fundamento da nossa fé. Nós aprendemos nesta aula que a autoridade de Jesus e dos seus obreiros também foi questionada, mas nunca anulada, viu? Foi questionada, mas nunca anulada. Aos primeiros apóstolos protegeram a sã doutrina, para que hoje pudéssemos servir a Deus com tranquilidade e convicção de que estamos no caminho certo. Creio que se fizermos um voto a Deus, de amarmos e respeitarmos a cadeia que Ele estabeleceu sobre a igreja, Deus honrará e todos ao nosso redor serão ricamente abençoados. Amém, amados? Nós só estamos recebendo este ensinamento, porque homens e mulheres de Deus, eles tiveram essa postura de ensinar sobre a autoridade, exercer a autoridade e proteger a igreja através da palavra do Senhor. E é isso que eu, como apóstolo dessa casa, estou fazendo por meio desta palavra, ensinando os irmãos a serem crentes, fiéis ao Senhor, andando, caminhando debaixo da bênção dEle, da graça dEle, para sermos bem-sucedidos nessa jornada com Cristo, amém? A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.